Então, boa tarde a todos. Muito obrigado, professores, funcionários, alunos, familiares. E, de maneira especial, hoje quero agradecer a presença do Dr. José Guilherme, promotor de justiça. Com muito carinho, assim, que a gente o recebe em nosso meio, doutor. E, desde já, assim, a nossa eterna gratidão. Como eu já expressei nas minhas palavras pelo WhatsApp com o senhor, o mundo precisa de mais pessoas com essa disponibilidade, esse carinho, né? Principalmente pela escola. São só pessoas de grande nobreza, né? De grande alma que se doam a fazer um trabalho desse nível e desse porte, assim, diretamente com as crianças, né? Porque a gente sabe que não é fácil a vida de um promotor de justiça, de um juiz, e quem se dedica a esses trabalhos são pessoas que realmente têm algo a mais a oferecer. Então, muito obrigada, nossa eterna gratidão, e como já te disse, estará sempre em minhas orações pelo seu atendimento, viu? Muito obrigado mesmo. Então, assim, nós estamos aqui com a equipe, o Leandro, eu sou a diretora da escola, né? O meu nome é Glauce, que falei com você lá pelo WhatsApp. Eu tenho o Leandro aqui, que é o vice-diretor, e a Milena, minha PCG. Se vocês quiserem falar um oi, Leemi, rapidamente, para ele conhecer vocês. Primeiras damas, Milena. Boa tarde a todos. Gostaria de reiterar o agradecimento. Olha, tem que fechar. O agradecimento aí da nossa diretora, ao senhor estar atendendo esse convite, de conversar aí um pouquinho com os nossos alunos. Então, muito obrigada, e um bom bate-papo aí para todos nós. Obrigado. Boa tarde ao doutor, que nos presenteia aí com essa tarde de sexta-feira. É um prazer enorme, essas crianças têm uma grande sorte aí de estar podendo, hoje, ter uma pessoa assim, tão esclarecida, tão bem formada, para dividir com nós aí um pouco da sua sabedoria e nos ensinar muito. Boa tarde, espero que nosso bate-papo seja especial aos nossos alunos e aos nossos professores. Muito obrigado. Passa a palavra. E nós temos também, né, as 3 professoras coordenadoras de área, que é a Gislene, a Denise e a Tereza. Se vocês quiserem falar um oizinho, a Denise também, junto com a professora Rosângela, são as responsáveis pela eletiva, doutor, tá? Então, Gi, você quer falar um oi, Tereza, a Denise, por favor? Oi, boa tarde, seja bem-vindo. Nós estamos muito felizes pela sua presença, doutor, tá? E um bom trabalho, um bom dia. Gi? Oi, boa tarde, eu sou a professora Gislene, também muito feliz pela sua presença em nossa escola nesse momento. Seja bem-vindo e uma boa tarde. Denise. Bom, boa tarde, doutor José Guilherme, né? Juntamente com a professora Rosângela, sou responsável pela eletiva Olhos de Águia, e desde já agradeço a presença, né, do senhor aí, pela conceder a entrevista. Tenho certeza que será, assim, muito proveitosa, né? Os alunos vão aprender bastante. Até falei para a dona Glaucia que eu mesma também nunca havia conversado com o promotor, vai ser minha primeira vez. Então, é novo também, né? Para mim também. Então, agradeço já muito mesmo a participação e da entrevista, tá bom? E aqui também, doutor, nós temos vários professores, tá? Que eu tenho certeza que para a gente poupar o tempo e aproveitar mais o tempo desse bate-papo com o senhor,
Eu deixo a palavra aí para a professora Denise, a professora Rosângela, que são responsáveis pela eletiva, e os alunos da eletiva Olhos de Águia, que a dinâmica que nós escolhemos é que eles mesmos se apresentarão para o senhor e farão as perguntas, tá bom? Então, assim, fica à vontade, muito obrigado, e vamos lá. Posso me apresentar? Por favor. Bom, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite à Glaucia e faço, por meio do seu nome, e estendo os cumprimentos a todos os aqui presentes, a todos os professores que, na verdade, não somos nada sem os nossos professores. Se hoje nós temos o que temos, se hoje chegamos onde chegamos, é porque no passado tivemos professores e, com certeza, bons professores que nos trazem até aqui. Sim, o simples fato de vocês terem essa, e me permitam chamarem por vocês, tá? O simples fato de vocês terem a iniciativa de uma eletiva como essa, de uma sexta-feira se disporem a se reunirem para conversar com os alunos, não teria como eu me negar a participar com vocês. Na verdade, eu digo que o prazer é meu. Meu microfone estava desligado até agora? É que apareceu para mim desligado. Desligou agora, nesse minutinho mesmo. Tá. Nós ouvimos perfeitamente até agora. Tá bom. Como eu estava falando, eu sou promotor de justiça, estou como promotor de justiça, sou titular da promotoria lá de Novo Horizonte, está um pouquinho distante aí de vocês, mas durante um tempo eu respondi pela promotoria de Santa Adélia, que abrange Santa Adélia, Ariranha e Palmares na promotoria ali. Fiquei lá 5 meses e muito provavelmente devo voltar para lá logo em breve. Que nessa reformulação algumas coisas mudaram, mas me senti muito feliz com o convite. Já participo dessas eletivas lá em Novo Horizonte, nas escolas de lá, já fui sextas-feiras, lá tem uma escola que é sexta, outra que eu acho que, salvo engano, é terça, já fui também, e adoro esse tipo de bate-papo. Na verdade, nem venho aqui para ensinar, para mostrar nada para ninguém, mas é mais para nós mesmo, para trocarmos experiência. Tá? Lembro que eu conversei com a Glaucia, a diretora, ela falou, conta um pouquinho de como isso acontece, como é que faz para chegar nessa profissão, né, por onde tem que trilhar para nós estarmos aqui. Eu já vou falar um pouquinho disso e depois eu deixo para a gente abrir para perguntas, que imagino que sejam mais legais do que eu ficar falando aqui. Bom, assim como todos, eu tenho que passar pessoal, a meninada mais nova aí, a gente tem que passar por todas as fases da escola, seja no ensino infantil, médio, fundamental, tem que passar por todas, não tem como. A gente vai ter nessa escola, depois a gente entra na faculdade. E aí vem mais aquela divisão de profissões, né? O que você vai querer ser quando crescer? Olha que pergunta difícil para responder quando nós temos aí, eu conversei antes de começar, no máximo o pessoal com 15 anos. Com 15 anos, eu acho que eu queria, como a maioria aí, pelo menos, dos meninos, eu queria jogar bola. Eu jogava bola, joguei bola até meus 20 anos de idade. Tentei aí na carreira do futebol, mas não deu muito certo, não. Não era tão bom assim quanto eu pensava que eu era. Jogava no gol, era goleiro. E em paralelo a isso, eu nunca deixei os estudos. Porque as pessoas falam assim, mas você então, depois disso que foi atrás de estudar? Não tem como. Você não pode perder tempo. Tem que tentar, na medida do possível, conciliar. Vocês são jovens, são adolescentes, estão aí se desenvolvendo, buscando as suas aptidões, praticam os seus esportes. Agora, na época de quarentena, a gente sabe que está um pouco mais
limitado, um pouco mais restrito, mas é desde já, pessoal, desde já que já tem que começar a pensar no futuro. Ninguém vem, e todos nós sabemos que é cedo para dizer o que vocês vão ser lá na frente. É muito cedo. Mas o que é importante que vocês tenham desde já? A consciência que o que vale a pena nessa vida é ser uma boa pessoa, é ser uma pessoa honesta, é fazer o correto, seja qual for a sua profissão, seja qual for a atividade que você vai desempenhar, que você tenha para você aquilo que a gente aprende na escola, as coisas boas, aquilo que a gente aprende com nossos professores, com os nossos pais. E é óbvio, gente, é óbvio que nós vamos ver durante a vida muitas coisas boas e inúmeras coisas ruins. E isso não tem como a gente fugir delas. Nós vamos nos deparar com isso, nós vamos ver isso aí no dia a dia. E o interessante é que nós, como seres humanos, nós saibamos trazer para nós o que é bom. Traz para nós o que é bom, afasta o que é ruim, e saibam que coisas ruins, que pessoas ruins, elas estarão em todos os lugares. Não tem como falar que elas não existem, que não existem essas situações ruins. Elas existem. E essas pessoas, são essas coisas que nós temos que nos afastar. Principalmente vocês mais jovens, que estão aprendendo com a vida ainda, que ainda tem uma vida toda pela frente. Não é mesmo? E aí, nessa trajetória, quem já está nos esportes sabe que a gente vê de tudo no esporte. E isso foi muito bom, porque a gente via, e é engraçado contar isso. Ah, mas como é que você pode ver uma pessoa ruim no esporte? Eu dou um exemplo simples. Sabe quando o professor fala lá, ó, 3 voltas no campo? Aí aquele um lá, o mais espertão, vai e corta o meio do campo? Pronto. Essa pessoa já está dando um exemplo para nós do que não é correto. Ela já está nos ensinando a uma malandragem. E não é isso que a gente quer aprender. Não é isso que a gente precisa para a nossa vida. O que nós precisamos aí é trilhar o caminho do bem. O que é nosso, é nosso. O que é do outro, é do outro. E vamos fazer a coisa bem feita. Vamos treinar? Vamos treinar. Quantas flexões tem que fazer? Quantas abdominais nós temos que fazer? 30. Façamos 30. Não tem por que fazer 22 e falar que fez 30. Não é mesmo? Vamos trilhar esse caminho. E o esporte foi bem legal, porque deu para ver aquele que não seguia o caminho correto. Aí muitos alunos aí podem estar falando assim, ah, tá bom, mas você deu as 3 voltas no campo, mas você não virou jogador. Verdade, não virei jogador. Mas eu sei que eu fiz o que eu podia fazer naquela época da melhor maneira possível, o mais correto possível. Era por eu ter sido jogador de futebol? Não, não era, porque senão eu teria sido, não é mesmo? Só que lá atrás eu nunca deixei de ler meus livros, de estudar, de buscar o conhecimento. E isso, pessoal, é o que nós temos que fazer. Porque não importa a profissão que você vá seguir, prestem atenção, não importa a profissão, todas têm que estudar. Todas. Ah, mas eu não gosto de ler, eu não gosto de leitura. Tudo bem, você gosta de uma conta? Vai ter que fazer conta. Ah, mas isso, aquilo. Todo mundo vai ter que estudar alguma coisa. Não tem como não estudar. Ah, eu quero trabalhar no setor de construção. Vocês já viram uma planta de uma casa como é? Pessoal mais novo, depois procura aí na internet. Escreve lá, planta de casa. Só para vocês verem como é que é uma planta. É toda riscadinha, cheia de números, com medições. Todo mundo tem que aprender aquilo ali que vai trabalhar com construção, ele tem que aprender. Não importa o ramo dele. Ele vai fazer construção, ele tem que saber. Eu tenho um amigo, um amigão mesmo, que ele trabalha com jardinagem. E ele falou assim para mim, eu fui trabalhar com isso porque eu não gostava muito de ler.
E ele falou, meu, você não tem noção o quanto que eu estou lendo. Eu falei, mas por quê? Porque eu tive que descobrir o que eu tenho que passar para a formiga não mata a formiga, mas também ela não mata a planta. Só para a formiga não chegar perto. Eu tive que estudar um monte de coisa. Eu fui numa plantação uma vez de tomate, eu nunca imaginei que tivesse tanto bicho numa plantação de tomate. E eu preciso fazer com que o tomate não seja comido pelo bicho, mas que eu também não mate o bicho, o animalzinho. Eu tive que estudar um monte para fazer isso. Então, não adianta, pessoal. Nós temos, seja onde for, nós vamos ter que ter dedicação, tá? E falando agora aqui do meu caminho aqui, vai. Estudei, fui para a faculdade. Para você ser um promotor de justiça hoje, você precisa ter feito o curso de Direito. O curso de Direito, pessoal, é um curso que abre muitas portas, mas muitas portas. Por quê? Porque é através dele, por meio do curso de Direito, que você se torna um advogado, que você se torna um promotor, que você se torna um juiz de direito, um delegado de polícia, um defensor público. Várias profissões saem daqui. Sabe aquelas profissões que a gente vê em filme, que a gente vê bastante? Um representante de um país que mora em outro país, aquelas pessoas elas são chamadas ou de diplomatas ou de cônsul. E essas pessoas, elas têm essa formação no direito. Então, olha que legal. Você pode fazer um curso de direito e representar o seu país num país de outras pessoas lá fora. O Brasil tem pessoas espalhadas em praticamente todos os países do mundo, representando o país lá fora, representando o nosso país. E isso tudo vem aqui do curso de Direito. Ah, mas é difícil o curso de Direito? Olha, não existe curso fácil. Nada na nossa vida é fácil. Tudo tem o seu grau de dificuldade. Os nossos professores aí, todos fizeram as suas faculdades, acredito que pedagogia, letras, aí depois fez a sua especialização, muitos vão para a área infantil, ensino médio, todo mundo vai estudar. Todo mundo vai estudar. Não tem como não estudarmos. Nossa, mas é tão chato estudar, é tão mais gostoso jogar bola, é tão mais gostoso hoje entrar no Instagram, entrar no Facebook, no TikTok, no Free Fire, em todos os joguinhos que a gente tem por aí. Claro que é gostoso, mas vejam, pensem, que isso tudo tem hora. Tem tempo para jogar, mas também tem que ter tempo para estudar. A gente tem que fazer esse estudo, pessoal, e, se possível, um pouquinho todo dia. Eu preciso estudar um montão, 10 horas todos os dias. Olha, partindo da ideia de que vocês já vão para a escola, tudo bem que agora nós estamos vivendo um momento um pouco diferente, não é mesmo? Da quarentena, já estão seguindo aí, estuda mais um pouquinho em casa, estuda mais um pouquinho. Mas eu tenho que ajudar a mãe, eu tenho que ajudar o pai. Todos temos que ajudar a mãe, todos temos que ajudar o pai. Até porque nós temos o nosso papel na família, não é mesmo? Nós temos que ajudar em casa, não dá só para ficar parado para receber. Nós temos que ajudar, é importante o nosso papel nisso. Nossa, mas você fazia isso como criança? Cansei de fazer. E em casa, nós somos em 4, 2 homens e 2 mulheres. E em casa, nunca teve trabalho de homem e trabalho de mulher. Teve trabalho de filho. Você é filho? Eu sou. Então, você faz a mesma coisa que todo mundo. Então, a gente lavava a louça, arrumava quarto, arrumava cama, lavava banheiro, estendia a roupa. E é muito engraçado isso, porque hoje mesmo, eu me vejo fazendo as minhas coisas. Por exemplo, nós estamos todo mundo usando máscara, né? Aliás, está todo mundo em casa. Todo mundo usa máscara. Eu chego em casa e eu lavo as minhas máscaras. Por quê? Porque é uma coisa minha, não é? É uma coisa que eu vou usar depois. Então, assim, é uma coisa que eu usei. Eu não acho legal eu pegar minha máscara
e entregar na mão de alguém e falar, agora você lava. Eu mesmo vou lá e lavo, coloco no molinho, vou fazer a propaganda aqui do Lisoform, lá da água sanitária, né? 15 minutinhos lá, deixa lá. Lisoform é diferente de água sanitária, vamos dizer, verdade, é diferente. Água sanitária é uma, Lisoform é outra, né? Mas deixa lá os 15 minutinhos, depois esfrega na mão ou põe na máquina de lavar. Eu esfrego na mão mesmo. E depois eu ponho para secar. Por quê? Porque todo mundo tem que fazer a sua parte. Não dá para deixar que os outros façam pela gente. Até porque, pessoal, se bobear, nós não fizermos as coisas, ninguém vai fazer pela gente. Isso é uma necessidade que nós temos, é um problema que nós temos que resolver. Ah, mas aqui em casa tal pessoa faz isso para mim. Mas será que essa pessoa vai poder fazer sempre isso para você? Será que não chegou a hora de você aprender a fazer também? Será que você não pode contribuir de alguma forma? E sabe o que é engraçado? Veja se com vocês acontece isso aí. Quando a gente vai na casa de alguém, que não é a nossa família, a gente faz tudo para essa pessoa. Vai lá e é a pessoa mais simpática do mundo, né? Você acaba de almoçar, você tira o prato, você leva o copo dentro da pia, você até lava o copo na casa dos outros. Aí chega na nossa casa, ninguém quer fazer nada. Larga lá e fala, mãe, tira aí. Pai, faz isso aqui para mim. Ó, meu irmão mais velho, minha irmã mais velha faz. A gente não quer fazer nada. Vocês já perceberam isso? Não é assim quando a gente vai na casa dos outros? É engraçado isso, né? E na nossa casa a gente não quer fazer. Por isso que é muito importante, mas muito importante mesmo, que todos nós participemos das atividades de casa e também nas atividades da escola. Sabe por quê? Porque a escola é a extensão da nossa casa. Se nós formos parar para pensar, nós passamos bastante parte da nossa vida dentro da escola. Porque vai pela manhã ou vai à tarde, depois tem atividades na escola, vai aos finais de semana. A gente passa bastante tempo na escola. Então, a gente tem que cuidar da escola, assim como a gente cuida da nossa casa. Aí vai falar assim, mas eu não cuido nem de casa, eu vou cuidar da escola? Então, pelo menos, cuide da escola. Por quê? Porque ela tem mais gente usando. Não é um lugar só seu. É um lugar em que todos os seus amigos, seus colegas, estão fazendo uso. E assim, nós sabemos das dificuldades dos professores em conseguir materiais para a escola, e nós sabemos que eles se empenham muito para conseguir isso junto às autoridades. E não dá para a gente, quer ver um exemplo besta, bem besta, ir lá e estragar papel higiênico. Dá para estragar o papel higiênico na escola? Não dá. A gente tem que cuidar dessas coisas. E a gente, sabe, vai nas escolas, a gente vê o pessoal fazendo brincadeira. Nem vou falar o quê, porque se eles não fazem, vai que eles começam a fazer, depois vai falar, foi o promotor que falou. Não vou nem dar ideia. Mas a gente sabe que o pessoal gasta papel higiênico à toa. E não é, né? Por quê? Porque a escola está ali para nos ajudar, não para nos atrapalhar. A escola é a extensão da nossa casa. Eu lembro da minha professora de pré, eles nem têm mais pré, né? Não tem mais o pré que a gente tinha. Eu lembro do pré, minha professora Silvana no pré, na primeira série a professora Eleonora, na segunda série a Lígia, na terceira Ana Maria, na quarta a dona Neide, aí já ali na quinta começou aquele monte de professores, né? E aí se eu vou esquecer algum, eles vão até ficar chateados. Mas eu lembro de todos os professores que eu tive. Tem aqueles que a gente gosta mais, tem aqueles que a gente gosta menos. É normal isso aí. Mas o que é importante? Respeitar a todos os nossos professores, porque são eles que estão ali, e é isso que eu falo para todo aluno, para todo mundo, na verdade. Dentro da sua casa, a autoridade na casa é o pai e a mãe. É o dono da casa. Ah, mas eu não moro com meu pai e com a minha mãe, eu moro com o meu irmão mais velho. Tudo bem. A autoridade da casa é quem administra a casa. Assim como na escola. A autoridade na escola são os professores e o corpo da direção. Então, nós, quando vamos visitar uma escola, por exemplo, nós não entramos nunca em uma escola se não houver a permissão da diretora. Nós não entramos numa sala de aula se não houver a permissão
do professor que ali está. Por quê? Porque são eles as autoridades máximas naquele estabelecimento de ensino. E nós, alunos, nós temos que entender isso e respeitar, porque ali, quem está no papel de autoridade são essas pessoas. São elas que têm o dever de manter aquilo ali em ordem. Aquilo ali eu falo a escola, assim como a nossa casa. São os nossos pais que têm o dever de manter em ordem. Então, não dá para nós queremos passar por cima deles. Nós não podemos, nós temos que entender onde nós estamos. E assim, hoje nós estamos em 2020. Eu garanto para vocês, para os nossos alunos, que vocês têm muito mais diálogo com os seus professores do que nós tínhamos lá atrás. Hoje a escola permite esse contato entre vocês, alunos, e os professores. Olha essa oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje. Olha que oportunidade maravilhosa de poder conversar, de poder trazer pessoas de fora para conversar com vocês. Eu nunca tive isso. Acredito que os professores talvez também não tenham tido isso lá atrás. E é muito gostoso a gente poder conversar, trocar experiências e passar um dia agradável. E estou falando, não estou falando o que eu faço, né? Falei, não falei o que eu faço. Porque às vezes os alunos estão me vendo de trás e falam, mas quem que é ele, né? O que ele faz na ordem do dia? O que esse cara trabalha? Ó, vou explicar de uma forma bem simples aqui para vocês, tá? E vou usar um exemplo do jogo de futebol. Vocês já perceberam que eu gosto de futebol. Aliás, infelizmente, o meu time foi eliminado na quarta-feira. Os alunos, eu vi um palmeirense aí na foto que deve estar feliz. Eu vi aparecer um palmeirense aí, com a camisa do Palmeiras. O meu São Paulo já está feio de ver. Faz muito tempo que não ganha nada. Mas, enfim, eu vou usar o exemplo do futebol. No futebol, nós temos 2 times, o time A e o time B. E nós temos o juiz, e nós temos o árbitro de futebol. O time A vai tentar fazer gol no time B, e o time B tenta fazer gol no time A. E o juiz, o árbitro do futebol, está lá para quê? Para organizar esse jogo e dizer se foi falta ou não, e dizer se a bola entrou ou não. Tá? E o time A tenta fazer o gol no B, e o B tenta fazer o gol no A. Aqui, no direito, nessa parte que eu vou trazer para vocês, é mais ou menos assim. Fica o juiz neutro para dizer quem é que tem razão. Fica o juiz neutro para dizer quem é que tem razão. De um lado, vai estar um time. Nesse lado aqui, está o meu time. Do outro lado, está um outro time. Quase sempre um time formado por advogados e defensores. E o juiz aqui no meio, para dizer quem é que tem a razão. Para dizer, ó, não, dessa vez, o promotor tem razão. Ou então, dessa vez, o advogado tem razão. E aí deve estar perguntando, tá bom, beleza, vai dizer quem tem razão. Mas quem tem razão no quê? Tá, eu vou falar da minha profissão. A minha profissão, ela funciona, quando vocês ouvirem falar assim, promotor de justiça, o que ele faz? Ele funciona como um defensor da sociedade como um todo. A gente não defende uma única pessoa, a gente sempre defende a coletividade. A gente vai tutelar, que a gente fala, a gente briga pelos direitos de todos, Ah, tá, mas quais direitos que eu ainda não entendi? Sabe o meio ambiente? Sabe o direito ao rio limpo? Ao rio sem poluição? Então, tem como dizer que esse rio é só meu? Ou que esse rio é só da Glauce, da Denise, do Rice, que eu estou vendo aqui, que, aliás, deve ser parente dos Rice que eu conheço ou não? Deve, né? Que é tudo daí, né? Todo mundo da região. Isso, parente aqui, doutor. Tudo parente, né? Então, dá para dizer que é só do Rice? Não dá. O rio é de todos nós. É de todos nós. Então, o promotor, quando ele vai entrar com algum tipo de ação,
ele entra com essa ação para defender um rio que é de todos. Um direito nosso, esse direito ao meio ambiente. Um desmatamento, queimadas, poluição, tudo isso, morte. A nossa região aí tem bastante rios, e tem, não tem bastante assim, mas tem rio. Mas às vezes tem mortandade de peixes. A gente precisa saber quem foi que produziu aquele agravo, aquele mal que matou muitos peixes. Para quê? Para que essa pessoa seja de alguma forma responsabilizada por aquilo e para que ela não faça de novo. Ah, mas eu quero saber mais. Tá bom. Bom, vamos lá. Sabe o direito à saúde que nós temos? Todo mundo tem o direito à saúde. Todo mundo tem direito a uma vaga no hospital, a uma vaga no pronto-socorro, ao atendimento médico. E não existe uma só pessoa que tem esse direito. Todos têm esse direito. Caso haja uma dificuldade no atendimento, quem é que faz a defesa disso? É um promotor de justiça. É ele que entra com uma ação para que todos possam ter essa defesa da saúde. Quer um outro exemplo? Tá bom. Educação. Toda criança, todo adolescente tem direito à educação. Mas é muito difícil que essa criança ou esse adolescente entre em juízo individualmente, que ele brigue sozinho. Então, o que acontece? Ele vai lá no promotor, fala, tá faltando, por exemplo, vaga em creche. Tá faltando vaga em creche. O que o promotor faz? Ele dá uma movimentada lá, tenta, de alguma forma, conseguir essa vaga, e se não der, o que ele faz? Ele entra com essa ação. E aí ele entra nessa ação e vai começar essa disputa entre o time do promotor e o time de quem está sendo processado por ter feito algo errado. Naquele exemplo que eu dei da poluição no rio, alguém poluiu o rio, alguém jogou uma substância ali que não era para ter tacado. Sabe onde acontece bastante isso? Em indústrias. Às vezes as indústrias não instalam filtros antes de jogar a sua água e acaba passando sabão, muito sabão, óleo, e isso mata peixe. E peixe que a gente come, que a gente pesca. Então não dá para aceitar isso. Então o que acontece? O promotor, ele processa essa pessoa que causou essa poluição, que causou esse mal para todos nós, tá? Então, assim, de forma bem simples, de novo, hein? Futebol, time A, time B e o juiz no meio. O juiz diz, a bola entrou, a bola não entrou. O árbitro, né, do futebol, para não usar o termo errado. Aqui do nosso lado, é a mesma coisa. Fica de um lado o time do promotor e do outro lado o time de advogados que está defendendo alguma pessoa. E o juiz está aqui no meio para dizer, dessa vez o promotor está certo, dessa vez o advogado está certo. E aí as pessoas perguntam para mim, né? Mas você poderia estar em qualquer um dos times. Você poderia, inclusive, ser o juiz. E aí eu vou fazer uma pergunta para a meninada aí, para quem pratica qualquer esporte. Qualquer um. O que é mais gostoso, na opinião de vocês? Fazer o gol, marcar o ponto, fazer a cesta... quem joga rugby, aí, sei lá, se tem fazer o try, ou dizer que foi gol, ponto, cesta ou try. Eu gosto de fazer o gol. Eu gosto de jogar. Eu sei que, se eu não estou enganado, o Rubens, eu estou vendo o Rubens aqui, o Rubens é árbitro de futebol, não é? Não é, Rubens? Então, jogava futebol? Ele está com o microfone desligado. Não consigo. Juninho, uma pergunta para você. Bom, depois ele responde aí, mas eu conheço. Se eu não estiver enganado... Ele é árbitro, sim. É árbitro, não é árbitro? É árbitro. Já apitou jogo meu, já apitou jogo meu. Não me deu cartão, então é meu amigo. Porque se tivesse me dado cartão, não era meu amigo. Mas já apitou jogo meu já em Catanduva. Não, reconheci. Mas você vê, cada um tem o que gosta de fazer, não é mesmo?
Eu, no jogo, gostava de jogar, não gostava de ser o árbitro. E aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Alguns gostam de jogar, outros gostam de ser o árbitro. Eu gosto de fazer essa parte do jogo. Eu gosto de marcar o gol, de marcar o ponto. Tá? Fui até um pouquinho além, que eu tinha pensado em falar tudo isso em meia hora. Passou um pouquinho. Mas, feita essa breve apresentação de quem eu sou... eu não falei. Eu sou aqui da região, sou nascido em Catanduva, criado em Catanduva, conheço toda a nossa... Não como vocês conhecem a cidade de vocês, mas conheço a nossa região aqui. Então, saibam que estamos em casa, estamos todos em casa. Passo para vocês a palavra aí, e quiserem fazer perguntas, se eu puder respondê-las, será um prazer. Com certeza, nossa, quanta aprendizagem, né? Nossa, adorei as palavras do senhor. Muito bom. Isso. Agora nós vamos passar para os alunos da eletiva, da nossa eletiva, e aí depois a gente passa para os outros alunos, né, que estão participando, que queiram também fazer perguntas, e para os professores. Claro, perfeito. Vamos lá, moçada, agora é a vez de vocês. Não precisa ficar com vergonha, não, que nós estamos longe. Boa tarde, doutor José Guilherme. Meu nome é Guilherme Lima, eu sou do 7º ano A. Minha pergunta é, qual é o poder de ser um promotor? Tá. Guilherme, belo nome, viu? Seu nome é muito bonito. Gostei dele. É uma coisa assim, dizer qual é o poder é muito complicado, porque assim, faz parecer que a gente pode mandar abrir alguma coisa, fechar alguma coisa, que a gente manda em alguém. Na verdade, Guilherme, o que é feito lá? A gente faz, a gente busca a aplicação da lei. Então, eu não digo que eu tenho um poder, igual a gente está aqui, eu vou usar um exemplo bem ruinzinho para você, tá? É um exemplo ruim meu. Os nossos super-heróis, que têm os seus poderes, e aí ele bate aquele machado, o Thor bate o martelo dele lá, resolve tudo. Não, a gente não tem como ter um poder desse, tá? Nós somos pessoas comuns, que têm uma profissão, que busca, nessa profissão, o cumprimento da lei. Então, o que nós fazemos lá? Lê muito o que a lei diz e fala, a lei precisa ser cumprida assim, mas ela não está sendo cumprida assim. O que é que eu posso fazer? Eu posso buscar com que essa pessoa cumpra a lei dessa forma, tá? Então, não é que eu tenho um poder, eu não tenho poder, mas eu busco o cumprimento da lei. É que eu estava falando. Precisa ter no município, vamos usar um exemplo aqui, 50 vagas de creche. Aí o município tem 42. Quantas faltam? 8. O que é que eu busco? Essas 8 vagas faltantes. Então, se eu posso, para responder essa pergunta, qual é o poder que eu tenho? O poder, entre aspas, que eu tenho, é a possibilidade de buscar a aplicação da lei. Você, Guilherme, caso o seu irmãozinho, sua irmãzinha, faltasse uma vaga de creche para ele ou para ela, poderia entrar com uma ação e tentar essa vaga? Sim, também poderia. Você vê que nós temos a mesma capacidade, com a diferença que você ou seu pai, sua mãe, Guilherme, poderiam fazer só para sua irmãzinha, para o seu irmãozinho. Eu poderia fazer para sua irmã, para o seu irmão e para o irmão de todo mundo que está aqui nessa sala. É isso que muda. Eu tenho a possibilidade de agir em nome de mais pessoas, tá? Então é a possibilidade que eu tenho. Eu nem chamo isso de um poder, tá? Porque às vezes você deve estar pensando assim, será que ele pode fazer? Será que ele pode vir aqui na minha casa e me pôr para fora de casa? Não posso, pelo amor de Deus, não posso. Nem quero fazer isso, tá? Mas essa é a possibilidade, esse é o poder, entre aspas, que a gente tem, de buscar o cumprimento da lei. É isso que a gente pode fazer.
Muito bom. É encantador de ver, né, a dinâmica da explicação que você utiliza. Me desculpa que você já me deu permissão para chamar de você, né? Porque é bem jovem. E assim, que você consegue, né, trazer algo tão abstrato, né, que para as crianças traz para a vida real, assim, com a vida cotidiana, com muita facilidade. Muito bom, doutor José Guilherme. Bom. Quem é o próximo que vai fazer uma pergunta aí, a Denise? Maria Clara. O áudio, Maria Clara. Ai, desculpa. Boa tarde, doutor José Guilherme. Eu sou a Maria Clara Braz, aluna do 6º ano A, e a minha pergunta para o doutor é: quais são as principais dificuldades na execução do seu trabalho? Olha, são várias. São várias. Dificuldades a gente tem bastante. É o que eu falei para vocês quando eu estava conversando. Todo mundo vai encontrar dificuldades no que faz. Nenhuma coisa é fácil. Tem coisas que são prazerosas, tem coisas que são gostosas de serem feitas, mas que dão trabalho. Quem cozinha, quem vê a mãe, vê o pai, vê o irmão fazendo comida, fala, nossa, que comida gostosa, mas não imagina o trabalho que dá a fazer. Ah, não, mas eu faço arroz. Eu também faço, é fácil, mas vai fazer Você quer ver uma coisa difícil de fazer? Aquelas roscas trançadas com goiabada. Qual é a dificuldade de fazer? Pelo menos para mim, que eu não sei fazer trança. Então, assim, dificuldade tem um monte. Aqui, a dificuldade que a gente mais encontra no trabalho é fazer com que a nossa mensagem chegue até as pessoas, né? Porque a gente busca levar a comunicação, busca fazer com que o recado chegue às pessoas, mas é muito difícil. Às vezes por falta de acesso, às vezes por falta desse contato que nós temos hoje aqui, né? Mas essa é uma dificuldade muito grande, levar a mensagem até as pessoas. E ainda quando a gente leva, é fazer com que as pessoas entendam aquela mensagem e cumpra aquelas regras. Porque não basta ela receber a mensagem se ela não cumprir, não é mesmo? Então, essa é uma dificuldade muito grande. Fazer, levar o recado, tá? Eu vi que a Márcia falou que está travando o meu? Não. Não? É que eu Não. O meu está perfeito, doutor. Está perfeito. Eu estou torcendo para não travar, porque ontem eu tive que parar uma audiência no meio, porque o meu parou. Então, tá... Não, está ótimo. Perfeito. Então, vamos lá. A próxima pergunta. Quem gostaria de fazer? Eu. Pode fazer. Boa tarde, meu nome é Laura Nunes Pereira, eu sou do 6º ano B, e a minha pergunta é: em que áreas o promotor de justiça pode atuar? Tá. Ô, Laura, obrigado pela pergunta, porque você me fez lembrar de uma área que eu esqueci de falar, que talvez é a área que as pessoas mais conheçam e talvez seja a área que mais coloca medo nas pessoas do promotor de justiça. Além de todas essas áreas que eu falei, do meio ambiente, da infância, da educação, da saúde, o promotor também trabalha com a área criminal. Sabe quando a gente ouve que alguém praticou um crime e aí ele vai ser processado porque praticou um crime? Quem processa essa pessoa é o promotor de justiça. Ah, nossa, mas como o promotor é ruim. Nossa, que o promotor é maldoso. Ele é bonzinho, foi lá falar com a gente na sexta-feira, ficou a tarde inteira, mas ele é tão maldoso, a hora que eu vejo. Presta atenção. Quando um promotor de justiça move uma ação criminal, ele não está sendo contra a pessoa que cometeu um crime. Ele não é contra aquela pessoa. Vamos imaginar que a pessoa A, o fulano A, cometeu um crime. O promotor processa essa pessoa A, mas ele não está contra essa pessoa A. É que ela cometeu uma infração que prejudicou o resto das pessoas, do B até o Z, foi prejudicada.
Então, ele está ali, na verdade, na defesa das demais pessoas. Porque quer ver um exemplo simples? Às vezes a pessoa fala assim, mas ele está sendo processado porque furtou, porque pegou alguma coisa de alguém. Nossa, mas olha como o promotor é ruim. Mas para pensar, se essa pessoa tirou uma coisa de outra pessoa, ela não errou? Ela errou, não errou? Ela poderia ter pegado isso? Não, ela não poderia ter pegado isso. Então, a ação penal, o Ministério Público, o promotor de justiça, ele processa exatamente para poder reparar aquela pessoa que foi prejudicada. E também para mostrar para as outras pessoas que não é para cometerem aquele crime, porque acontece para quem comete o crime de ser processado e de, infelizmente, receber uma pena. Ou seja, receber um corretivo, vamos dizer assim. Mas que corretivo é esse? A pessoa vai apanhar? Não, nada disso. Não pode acontecer isso. São outras formas de correções. A pessoa pode prestar serviço à comunidade, aí o que ela vai fazer? Ela vai pintar muro, ela vai pintar sarjeta, ela pode ser obrigada a reparar, a devolver a coisa que ela pegou, e se for uma situação mais grave, essa pessoa pode até ser presa, tá? Então, quem é que faz essa ação, quem denuncia, quem processa essas pessoas que cometem crimes, é o promotor de justiça, tá? Sabe o filme, que a gente assiste bastante filme, e aí a gente vê lá no tribunal, uma pessoa acusando, falando, foi ele que matou, tá aqui a prova, tá vendo o fio de cabelo, tá a filmagem. Essa pessoa que faz isso, que acusa outra pessoa, essa pessoa é um promotor de justiça. Esse é o promotor de justiça. Do outro lado que defende, está o advogado. E o juiz fica lá na dele, só para dizer quem está certo e quem está errado. Que foi aquela explicação que eu dei para vocês. Então, as áreas que o promotor trabalha são várias. Nossa, mais várias. Quer ver uma área também bastante conhecida hoje em dia? Improbidade administrativa. Nossa, transforma esse monstro aí para mim. O que é improbidade administrativa? Desvio de dinheiro público. O nosso rico dinheirinho, que a gente paga imposto, o pai e a mãe da gente pagam imposto, vocês pagam impostos sem nem saberem ainda, mas quando compram um refrigerante, um suco, tudo tem imposto. E esse dinheiro, ele vai para o governo. E alguns políticos mal intencionados desviam esse dinheiro. Em vez de colocar esse dinheiro na saúde pública, em vez de fazer um asfalto, em vez de fazer o campo de futebol no bairro, o que ele faz? Coloca no bolso. E aí, quem é que processa esse cara? Quem é que fiscaliza ele? O promotor de justiça. Então, o promotor coleta a prova, ele junta a prova, ele investiga, e aí ele fala, a hora que ele tem a prova, ele processa. E ele processa por quê? Porque ele fala, estou defendendo a sociedade. Porque todos foram prejudicados com aquele dinheiro desviado. Então, vai entendendo aí, que o promotor, ele vai atuar sempre numa esfera desse tamanho, grande. Ele coloca todo mundo para defender, ele defende todo mundo. Nessa história de desviar dinheiro, a gente defende quem? Todos nós que pagamos os nossos impostos. Então, a área de atuação tem várias. Muito bom. Próximo. Quem gostaria? Próxima pergunta. Boa tarde, doutor José Guilherme. Meu nome é Júlia Manhães, eu sou aluna do 6º ano A, e a minha pergunta é, em quais situações deve-se recorrer a um promotor de justiça? Oi, Júlia, tudo bem? Ótima pergunta.
é muito interessante saber, para não fazer uma viagem à toa, né? Falar, vou até lá no promotor e aí chega lá e ele fala para mim que não é. Pensa em tudo o que precisa ser defendido de uma vez só. Um monte de pessoas precisam ser defendidas de uma vez só. Tudo que nós podemos falar assim, ó, isso aqui não tem um só prejudicado, tem vários prejudicados. Não tem uma pessoa só que sofreu uma ofensa. Ou seja, é um direito que não pertence a uma pessoa só, pertence a várias pessoas. Sempre quando nós estivermos diante de um problema que atinja diversas pessoas, você pode ir direto lá no promotor. Aí você vai falar assim, mas que tipo de problema que atinge várias pessoas? Ó, água poluída, falta de saneamento básico no seu bairro, sabe o que é isso? Falta de esgoto para passar embaixo da sua rua, falta de asfaltamento, falta de escola, falta de creche, falta de hospital, tudo que atinge todo mundo, E hoje, o promotor, ele atua numa seara, numa área muito, infelizmente, Júlia, que acontece muito, que é a área de violência doméstica e familiar contra a mulher. Hoje nós vemos, infelizmente, muitas mulheres que acabam sofrendo vários tipos de violência e já me coloco à disposição para no outro dia voltarmos para esse tema, porque senão eu vou muito longe aqui. Mas num problema como esse, a mulher pode procurar o promotor de justiça para que, de alguma forma, ela tenha a sua proteção. Tá? Se ela foi vítima de algum tipo de violência, eu não estou falando só violência física, não é só tapa, empurrão, não, mas é uma violência, é um xingamento, é uma ameaça, tá? Todo esse tipo de violência contra a mulher, o promotor ou a promotora que estiver lá no dia, porque não somos apenas homens, também temos homens e mulheres na carreira. Hoje mesmo, lá em Santa Adélia, quem está respondendo, e eu falo Santa Adélia, eu falo a promotoria de vocês, é uma promotora, uma mulher, é a doutora Vanessa. Então, é ela que está lá hoje. Mas o promotor pode atender, inclusive, esses casos de violência doméstica. Uma outra situação que a gente atende bastante, idosos, pessoas idosas em situações críticas, em situações de abandono, nós buscamos o encaminhamento dessas pessoas, tá? Pessoas com necessidades especiais também podem ser levadas, a demanda lá, preciso levar a pessoa lá? Eu tenho um parente assim assado, preciso levar lá? Não, leva o caso, tá? Então, são várias situações que podem ser atendidos lá pelo promotor ou pela promotora de justiça. Muito bom. Vamos saber, né? Sim. Próxima pergunta, quem gostaria? Eu. Pode fazer. Bom dia, meu nome é Pablo, sou do 6º ano B. Eu queria perguntar quais são as possibilidades de você ajudar as pessoas. Pablo, olha, sua pergunta, ela é muito legal, sabe por quê? Porque você viu tudo que eu falei, você escutou tudo que eu falei? Não parece que eu consigo mudar o mundo? Do jeito que eu falei aí, não parece que eu vou conseguir resolver o mundo? Não parece? Mas, eu não consigo resolver o mundo. Eu não consigo. Só que a gente consegue mudar a realidade daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu consigo, e não só eu vejo na cara de cada um dos professores que acenam com a cabeça positivamente aqui, que pensam a mesma coisa que eu. Eles, por meio da educação, eles tentam todos os dias ajudar vocês. Todos os dias, quando eles se dedicam aqui, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, vocês não sabem, vocês alunos, não sabem o quanto
professor está trabalhando. Porque assim, ó, eu sou professor também. Eu sou professor, eu dou aula 4 dias à noite. Saio aqui do meu trabalho de promotor, vou para a faculdade dar aula. Hoje não vou, né? Dou aula tudo online também. Então, assim, a gente está trabalhando muito mais do que a gente trabalhava antes. Então, vejam, eu não consigo mudar o mundo, mas nós vamos conseguir mudar um pouquinho da nossa realidade. Sabe por quê? Porque se cada um de nós conseguirmos mudar a sua realidade, aos poucos a gente mudou o mundo. Cada um vai fazendo o seu, Pablo. Vai fazendo o seu pouquinho, seu pouquinho, seu pouquinho, e a gente mudou o mundo. Né? Então, sim, dá para ajudar bastante gente. Sabe? Eu não quero ficar contando casos assim, pensando, nossa, ele quer falar que ele ajudou. Não precisa falar. Mas dá para ajudar bastante gente mesmo. Assim como eu vejo na escola um dos lugares mais transformadores que nós temos no mundo. Porque é ali que a gente adquire conhecimento para o resto da nossa vida. O que nós fazemos lá, nós carregamos para o resto da nossa vida. Aí os alunos falam assim, mas eu não sei mais, eu não gosto de matemática, eu não gosto de fórmulas, eu não gosto de nada disso. Tudo bem, mas ali você precisa saber isso. Senão você não vai sair dali. Então, ali, se dedique, aprenda aquilo lá. Lá na frente, a sua própria vida vai te levar para o seu caminho. Hoje, graças a Deus, não preciso fazer conta quase nenhuma. Eu não consigo contar quantas mastigadas eu dou, porque eu sou ruim com o número. Eu não sou muito bom com o número. Só que eu faço para outros lados, né? Fui para a área da leitura. E cada um vai para o seu habitat natural. Cada um vai ser encaminhado para onde, naturalmente, para onde ele vai se encaixar, tá? Muito bom. O aluno Leonardo José dos Santos, ele é do 6º ano B. Ele está perguntando aqui no chat se o senhor se inspirou em alguém para ser promotor. Tá. Leonardo, a minha família não tem ninguém do direito. Na família do meu pai, o meu pai, a família dele era 7 irmãos. Só o meu pai conseguiu concluir o nível superior. E só o meu pai é professor. Meu pai é formado em Ciências Sociais. Deixa eu lembrar a formação daqui, é tão antiga, né? É Ciências Sociais e mais alguma coisa. Nem tem mais esse nome, né? Eu tive Ciências Sociais na escola. Nem tem mais, né? Mas era alguma coisa lá. Ciências Sociais e esqueci o outro nome. Então, assim, eu não tinha ninguém na família, porque normalmente as pessoas falam, né? É alguém da família que se inspirou. Do lado da família do meu pai, só ele conseguiu o nível superior, e aí nós temos lá do lado de lá, eletricistas, pedreiros. Do lado da minha mãe, a família praticamente inteira é de mecânico de automóveis, meu avô, meus tios, a minha mãe é professora também, minha mãe também se formou como professor, hoje dá aulas. Então, eu não tive uma inspiração meio que pessoal para falar assim, eu quero ser promotor. O que eu sabia, Leonardo, é que eu era daqueles caras briguentos na escola. Mas não é briguento de soco, não. É briguento de achar que nós temos direitos, sabe? Não, eu sou aluno, eu era chato. Eu era chato, e o pessoal fala que promotor é tudo chato. É que aqui nós estamos num bate-papo, numa conversa, vai ser um dia que você conversar com ele e fala assim, mas promotor é chato pra caramba, tá? Então, eu via que nessas profissões assim, a profissão que eu mais me identificava era ali no direito, porque era no direito que eu conseguia defender as pessoas, que eu conseguia ver aquilo que eu achava errado e falar assim, nossa, mas por que está acontecendo isso? E lá atrás, Leonardo, quando eu entrei na faculdade, com 18 anos, eu não sabia nem o que era promotor de justiça. Vou ser honesto para você. Eu não sabia. Eu sabia o que era advogado. E, para mim, advogado defendia pessoas. Era isso que eu queria fazer. Eu queria defender pessoas. Quando eu entrei na faculdade,
eu fui conhecer mais e eu percebi que na carreira de promotor de justiça era possível defender várias pessoas ao mesmo tempo. E foi isso que me atraiu. Foi essa possibilidade de fazer uma defesa coletiva de um time inteiro. E aí eu falei assim, não, é isso aqui que eu quero, é isso que eu vou buscar. Só que eu já te digo, para você se tornar um promotor de justiça, ou um juiz de direito, ou um bom advogado, ou um defensor público, você vai ter que estudar bastante, um delegado de polícia. E algumas carreiras têm um concurso público, você presta uma prova. Vou usar os conhecimentos do pessoal da matemática aí, hein? Se tiver o pessoal da matemática, me ajuda. A prova que eu prestei tinha mais ou menos 14 mil inscritos. 14 mil. No meu concurso que eu passei, passaram 82 pessoas passaram. De 14 mil, 82. Eu não sei nem quanto dá a concorrência. Quantas pessoas estavam concorrendo a uma vaga. Eu não vou nem arriscar fazer a conta aqui. Mas é bastante gente. Então, assim, não basta se inspirar em alguém, não basta olhar para aquela pessoa. Se você não fizer para merecer, se você não estudar, você não vai ter muito êxito. É a mesma coisa do futebol. Nossa, o Messi joga bola pra caramba. Adianta eu ficar olhando ele pela TV e achar que eu vou driblar que nem ele? Não vou. Eu tenho que treinar, eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que praticar. Aqui no estudo é a mesma coisa. Você olha para um médico, você olha para um engenheiro, você olha para qualquer profissão. Você tem que saber que aquele cara se dedicou muito para chegar lá. Ah, mas nem toda profissão é assim. Claro que é. Eu falei para vocês aqui que eu tenho na minha família eletricista, mecânico e pedreiro. O eletricista não faz o trabalho do pedreiro e o pedreiro não faz o trabalho do mecânico. Por quê? Porque todos eles tiveram que se especializar no que fazem. E eu vi meu avô crescendo dentro de uma oficina, e eu vi a evolução, porque lá no passado não tinha carro automático com câmbio automático. Era tudo câmbio que a gente vê aí, de pisar na embreagem, e meus tios, tiveram que ir estudando câmbio para poder aprender, porque senão eles iam ficar para trás, a oficina ia fechar. E a oficina ia fechar, não é verdade? Então, assim, tudo a gente tem que se dedicar. Tudo, absolutamente tudo. Alguém já viu transformar uma tomada 120 em 210? 220, 110? Parece fácil. É só trocar um fiozinho. Eu estou em reforma aqui. O eletricista foi me explicar. Eu não entendi, foi nada. Porque ele teve que estudar para fazer aquilo. E ele foi falar para mim que corta circuito, se eu fizer isso aqui, aquilo ali, não sei o quê. Então é difícil. Tem que se dedicar. Tá bom? Tem que se dedicar. Doutor José Guilherme, eu gostaria de perguntar assim, já passou um pouquinho do horário, né, que nós combinamos, o senhor fica à vontade, o senhor consegue ficar mais um pouquinho ou não? Eu tenho um compromisso às 15h30, eu fico com vocês até às 15h20, pode ser? Ótimo, muito obrigado. Então, tá, aí a gente vai, aí eu consigo me ajeitar aqui para... Sim, ótimo, muito obrigado. O Adenice, eu acho assim, poderia ver, as crianças já abrem, fazem todas as perguntas e ele faz um apanhado para responder, para não ficar ninguém sem perguntar, que depois eles vão ficar chateados, né? As crianças, a gente tem que ter esse milindre, né, doutor? Então, o que você acha, Adenice? Podemos fazer todas as perguntas de uma única vez e ele faz um fechamento aí. Pode ser? Pode ser. Pode, claro. Então, ótimo. Só um adendo aí, doutor. Dá 170 candidatos por vaga. 170 candidatos por vaga. Então, isso, 14 mil vagas, 82. Exato. 82 vagas, 14 mil candidatos. Isso. Ó, então, era 170 pessoas lutando para uma vaga.
vou encontrar no mercado. Sabe por quê? Porque eu vou usar de novo o exemplo da minha família. Quantos eletricistas vocês acham que tem em Catanduva? Mas tem 200. E ele precisa ser aquele cara que vai ser o contratado. Se ele não se dedica, se ele não estuda, não vai ser ele. Por que alguém vai levar o carro na oficina do meu avô? Porque faz um bom trabalho, onde a pessoa dedicou para fazer. Isso a gente vê todos os dias em todas as profissões. Mas vamos lá, joguem as perguntas e a gente responde. Os alunos da eletiva podem fazer, uma relacionada com a outra. José Guilherme, qual é os direitos que tem a profissão de promotor? Tá, querem fazer mais? Eu estou anotando aqui. Isso. Já vamos fazendo todos. Quem depois do Santiago? Eu. Olha lá. Ellen, abre a câmera, Ellen, se quiser. Abre a câmera e seu áudio, Ellen. Isso. Que linda. Boa tarde, Vossa Excelência. Aqui é a Ellen. Da Ellen, do 7º A. Eu quero te fazer uma pergunta. O que te levou a tomar a decisão de ser um promotor de justiça? Foi um sonho de criança ou alguma situação? Mais alguém? Karine. Tem bastante aluno aí. Júlia. Boa tarde, doutor José Guilherme. Meu nome é Karine, eu sou aluna do 6º ano B e a minha pergunta é: quais são as principais funções de um promotor de justiça? Demais alunos da eletiva, ainda não fizeram? Boa tarde, doutor José Guilherme. Minha pergunta é: a pessoa solteira pode adotar? Sou aluno do 6º ano B, José Nilton. Quem mais? Mais alunos? Boa tarde, doutor José Guilherme. Meu nome é Yasmin, eu sou do 7º ano B. E a minha pergunta é: qual foi o maior obstáculo que o doutor encontrou para construir uma carreira sólida? Muito bom. Quem mais? Boa tarde, doutor José Guilherme. Eu sou a Júlia do 7º B e minha pergunta é: como se chega à atuação de promotor da justiça e procurador? Eu não escutei o finalzinho. Como se chega à atuação de promotor e... Procurador. Procurador. Tá. Tem mais alguém, Denise? Eu. Boa tarde, doutor José Guilherme. Eu sou a Maria Eduarda, do 7º ano B, e a minha pergunta é: qual é a função de um promotor da justiça? Temos mais? Mais alguém? Mais algum aluno da eletiva? Ou outro aluno que queira perguntar? Ou algum professor também? Denise, boa tarde, Rice. A Camille está perguntando lá, mas ela está sem áudio. A Camille? Deixa eu ver a pergunta dela. Só não peguei o nome do primeiro que perguntou. É o Santiago. Do Santiago. Isso. A pergunta da Camille, doutor José Guilherme, é: quais são as medidas socioeducativas aplicadas pelo Fórum ali de Santa Adélia? Eu acho que são essas, né, Denise? Sim, são essas. Tá. Eu vou tentar responder na ordem aqui. Santiago, pergunta quais são os direitos que tem a profissão de promotor. Ótima pergunta. Santiago, até no passado, até 1988, faz muito tempo isso, o promotor de justiça, ele poderia
ser removido de um lugar para outro a critério do governador do estado. Então, se o governador do estado não gostasse da atuação de um promotor, ele poderia pegar esse promotor aqui de Santa Adélia e mandar ele lá para outro lugar do estado. Com a Constituição, a nossa lei maior, em 88, passou a garantir na Constituição, eu vou falar difícil, depois eu falo fácil, a inamovibilidade do promotor de justiça. O que é isso? Ele não pode ser removido do cargo onde ele está, a não ser que haja um interesse maior. Ele está sendo ameaçado por alguma questão, e aí ele acaba sendo removido. Isso faz com que o promotor tenha para si uma tranquilidade para poder atuar sem a pressão de poder ser mudado de lugar a qualquer hora. Porque imagina, eu processo um prefeito, aí esse prefeito é amigo do governador, ele liga para o governador e fala, ó, tira o promotor de lá porque ele está me atrapalhando. Hoje, isso não pode mais. Então, isso é uma garantia, isso é um direito que tem a profissão. Ele só pode ser removido dali por um interesse público. Imagina que ele está sendo ameaçado por alguma organização criminosa, essas coisas. Aí pode tirá-lo de lá daquele lugar. Isso é um direito da profissão, tá? E também um outro direito é que esse é um cargo, ele é um cargo vitalício. O que isso significa? Que ele não tem prazo de validade. Eu não sou promotor por 5 anos. Eu sou promotor até eu me aposentar. Até eu me aposentar. Porque senão eu não conseguiria dar continuidade ao trabalho. Então, isso são alguns direitos da carreira. Até tem outros, mas fica para uma outra oportunidade para a gente conversar. A pergunta da Ellen, o que me levou a tomar essa decisão de promotor de justiça, vou dizer uma coisa, Ellen, eu não sei cobrar ninguém, cobrar. Então, quando eu fui, dos motivos, quando eu fui advogado, eu não conseguia cobrar honorários. Eu não conseguia falar para o cliente, ó, é tanto. Porque ele falava, ô, doutor, não vou fazer mais barato? Eu fazia. Aí eu também não me adiantava nada, porque o que adianta? Cadê teu lucro? Você trabalha, você tem que ter lucro, não é mesmo? Então, um dos motivos também foi esse, porque eu não conseguia cobrar, tá? Mas a decisão que eu tomei também foi por essa possibilidade de poder defender todo mundo, tá? Defender aquelas pessoas que estão ali. Ó, a Karine perguntou quais são as principais funções. Karine, eu acredito que a principal função de um promotor seja funcionar como um agente de transformação social. O que é isso? É esse papel que nós temos aqui hoje. É essa possibilidade de entregar para a sociedade o que a sociedade espera da gente. Essa interlocução, essa conversa, essa porta aberta, essa possibilidade de enriquecermos o debate, tanto de um lado quanto do outro. Tá? Então, a principal função hoje que eu vejo do promotor é receber a sociedade e escutar dela quais são as suas necessidades. Só que uma coisa que tem que ficar muito clara é que promotor não é prefeito. Nós não ocupamos o lugar do prefeito. A população que elege o seu prefeito, que elege o seu vereador, então são eles que têm o dever de garantir todas as coisas para o município. Quando eles não fazem, que aí o promotor entra para dizer, ó, prefeito, precisa fazer isso aqui, precisa fazer aquilo ali. Porque às vezes a pessoa fala, o promotor manda mais que o prefeito. Não tem essa de mandar mais. O prefeito tem o papel dele e o promotor também tem o seu papel, tá? O Zé Nilton fez uma pergunta muito interessante. A pessoa solteira pode adotar? Olha que pergunta legal. Sim, ela pode adotar. O que precisa é que ela seja maior de idade. Se você é menor de idade, você não pode adotar. Ou seja, que você tenha mais de 18 anos e que você tenha uma distância de idade de 16 anos entre quem está adotando e a pessoa adotada. Então, veja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que uma pessoa de 18 anos, ela não pode adotar uma pessoa de 17.
Entendeu? Tem que ter uma diferença de idade entre elas de pelo menos 16 anos, tá? Porque você já pensou? Quem que é seu pai? Meu pai é aquele ali que tem 18 anos. E você? Quanto você tem? 17 e 10 meses. Não dá, né? Não dá. Então tem que ter esse intervalo aí de idade. Mas a pessoa solteira pode adotar sim. A Yasmin perguntou, qual foi o maior obstáculo para construir uma carreira sólida? Yasmin, sem dúvida nenhuma, um dos maiores obstáculos é a dedicação. Por quê? Porque falta vontade na gente. Isso é natural, é muito mais gostoso dar uma volta na rua do que ficar sentado estudando. Eu trabalhava antes de passar. Eu já dava aula em faculdade, eu advogava. Então, eu tinha que trabalhar e também tinha que estudar. Então, você faz, sim, vamos dizer assim, você até abre mão um pouquinho da vida. Você vai estudar de final de semana, você vai estudar o dia inteiro, tá? Então, a maior dificuldade, assim, é essa nossa dedicação no estudo, tá? Isso é uma das coisas mais difíceis. A Júlia perguntou como se chega à atuação de promotor e de procurador, né? Júlia, os dois, tanto o promotor quanto o procurador, e ó, eu vou falar aqui, tem vários procuradores, tá? Tem procurador de justiça, tem procurador do município, tem procurador do INSS, então eu não quero confundir sua cabeça. Então eu vou falar de um procurador só, que são os procuradores de justiça. Procurador de justiça, ele está na mesma carreira que um promotor de justiça. Qual é a diferença? A diferença entre eles é a atribuição, é o que cada um faz. Eu, como promotor, atuo aqui, na nossa região. O procurador, ele atua em São Paulo, naqueles processos que tem recurso. Então, imagina, teve um processo aqui em Santa Adélia, e a parte não gostou do resultado. Nesse processo aqui de Santa Adélia, estava eu trabalhando nele. E aí a parte não gostou do resultado. Ela recorreu dessa decisão que veio aqui. Esse processo vai lá para São Paulo. Lá em São Paulo, trabalham os procuradores de justiça. Essa é a diferenciação. Como a gente costuma dizer, a gente atua no primeiro grau e eles atuam no segundo grau. Quer dizer que ele manda em mim, que ele manda no promotor, não quer dizer nada. Ele não manda, ele tem outra função, tá? Está na mesma carreira, na mesma profissão, na mesma instituição, mas é outra função, outra atividade. A Maria Eduarda perguntou qual é a função de um promotor. Maria Eduarda, é isso tudo que eu falei, é atuar em prol da sociedade. E lembrando, não, o promotor de justiça não é o salvador da pátria. Mas eu escutei o promotor falando, ele falou tanta coisa, e aí eu fui lá e ele não consegue fazer isso por mim. Não dá, não é o salvador da pátria. Nós temos que entender que todos nós temos que fazer o nosso papel na sociedade, temos que contribuir, temos que não jogar lixo na rua, temos que respeitar as regras, porque senão estoura tudo de um lado só. E não dá, não tem como dar conta de tudo isso. E a Camille fez uma última pergunta. Quais são as medidas socioeducativas aplicadas pelo Fórum? Antes de dizer quais são as medidas, eu tenho que dizer onde elas são aplicadas. A Camille, pelo visto, ela já sabe do que ela está perguntando. Mas para os demais, os adultos, e eu preciso fazer essa comparação. Os adultos, eles cometem crimes. Eles cometem crimes. Os adolescentes, eles cometem atos infracionais. Qual é a diferença entre eles? Que nos crimes, os adultos recebem penas. Nos atos infracionais, os adolescentes recebem medidas socioeducativas. Essas medidas socioeducativas, elas são postas aos adolescentes com a intenção de ajudá-lo. Apesar dos adolescentes
acharem que aquilo ali é para prejudicá-los, mas não é. Até porque algumas medidas socioeducativas, elas servem para tirar os adolescentes daquele meio errado que ela está vivendo. Vamos imaginar que tem algum adolescente envolvido com o tráfico de drogas. O que é que você tem que fazer? Primeiro de tudo, tirar aquele adolescente dali. Você tira ele dali. E existem medidas socioeducativas para isso. Então, quais são as medidas socioeducativas? A primeira delas é a advertência. A advertência é isso mesmo, é dar advertência. Aquela que a gente toma na escola, só que aí vocês vão tomar lá no fórum do juiz e do promotor. Advertência. Prestação de serviços à comunidade. O adolescente também vai, de alguma forma, reparar a comunidade por meio de prestação de serviço. Prestando de serviço. O que ele vai fazer? Vai pegar cocô de cachorro, vai ajudar a pintar muro, vai nos lares de idosos, auxiliar na locomoção dos idosos, vai também trabalhar nas escolas. Ele presta um serviço à comunidade. Ah, mas isso é humilhante. Na verdade, não. Na verdade, isso é para mostrar ao adolescente a importância de se desempenhar um papel de relevo na sociedade. Porque se não tiver alguém para fazer essas coisas que eu acabei de falar, a cidade para. Parou para pensar que se não tiver pessoas para fazerem isso, a cidade para? A cidade vira aqueles cenários de filme que a gente vê, aquelas cidades abandonadas, vira isso. Então, além dessas, ainda tem a reparação de danos, a pessoa tem que reparar o dano que ela causou. Pode ainda haver uma semi-liberdade, é um acompanhamento mais próximo do adolescente. E, finalmente, uma internação. A internação é a medida socioeducativa mais severa que nós temos, e aí sim, tira o adolescente aqui do seio da sociedade e coloca ele numa fundação casa. Na fundação casa, onde ele vai ter um acompanhamento mais próximo ainda, com escola, atividades, cursos técnicos, tudo isso, tá? Então, são essas as medidas socioeducativas que nós temos hoje, que são aplicadas pelo Fórum, tá bom? Muito bom. Esse assunto, esse tema foi, assim, um dos que nós abordamos nos últimos roteiros, né, da nossa seletiva, eu e a professora Rosângela. E a explicação, né, da pessoa que sabe do assunto, né, até a gente aprende mais, né dona Glaucia? Isso. Sim, eu preciso participar da aula aí. Eu é que preciso participar dessa aula de vocês. Fechamos, então, a Denise. Rosângela? A Rô quer agradecer. Doutor José Guilherme, eu sou a professora Rosângela, né, juntamente com a professora Denise, que a gente desenvolve então, esse trabalho das nossas eletivas. E eu quero agradecer, em nome de todos aqui, a sua presença, a sua disponibilidade de tempo, né, que passou além do previsto, e dizer que você enriqueceu muito a nossa eletiva. Eu acho que foi muito esclarecedor, os alunos tiraram suas dúvidas, e acredito que, né, quem tem o sonho aí de futuramente ter essa carreira, seu projeto de vida, foi bem esclarecedor. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e deixo as portas abertas para vocês, para os alunos, fica aqui o convite, e legal assim, de irem assistir, porque lá no fórum não acontece muita coisa legal, porque ali a gente só vê coisas tristes, né, muita coisa, tem coisa legal, mas muita coisa triste. E nesse momento estão suspensas as atividades, mas quando houver um julgamento de júri, por exemplo, os alunos são sempre bem-vindos para assistirem, para conhecerem, para verem como funciona a sistemática ali
na justiça, nos crimes que é possível assistir o julgamento. Vai ser um prazer poder estar com todos. Então, a Denise, você quer falar alguma coisa? Já posso fechar com o horário dele, senão ele vai se atrasar. Não, a professora Rosângela já agradeceu, já. Então, tá. Então, doutor José Guilherme, eu, assim, deixo aqui nosso eterno agradecimento em nome de toda a equipe da escola Coab Palmares Paulista, dos familiares, dos alunos, né? E, assim, foi muito esclarecedor, foi uma tarde de muita aprendizagem. Muito obrigada, viu? E, se Deus quiser, logo a gente se encontra. Quem sabe, quando retornar, a gente leva os alunos para fazer uma visita. O ano passado nós levamos e eles amaram. Gostaram muito. Só ficaram tristes porque justo na hora chegaram alguns presos, eles ficaram um pouco impressionados como que eles chegam, tudo, né? Vieram todos eufóricos falando, mas é a parte triste que o senhor mencionou, né? E que isso fique de exemplo também para que a gente não cometa nada de errado, para depois a gente não ter que pagar pelas coisas erradas que a gente faz, não é? E fique para eles também. Ali não tem muita coisa triste, mas tem muito para aprender, muito para conversar. Sim. Eu preciso encerrar, porque eu tenho mais 2 minutos. Uma boa tarde, doutor. Obrigado pela oportunidade. Será um prazer poder retornar com todos e a gente pode abordar algum outro tema mais específico e trabalhar mais coisas, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Palavras. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Estou saindo. Até uma próxima. Eu também. Muito obrigado, viu? Tchau. Até mais, doutor. Um abraço. Muito bom. Nossa. Explicou super bem, né? Olha. Adorei. Os alunos gostaram, alunos? O que vocês acharam? Sim. Gostaram bastante, né? Eu adorei, achei super prático, dinâmico, né? Ele traz as coisas bem para a realidade, assim, eu acho que deu para entender. Não usou nada de termo muito jurídico, né? Que fica difícil, aí nem a gente que é adulto entende, né? Porque são termos técnicos deles. Bem bacana. Mas ele explicou de uma forma bem, assim, próxima da idade dele. Da idade dele, sim. Muito legal. Uma pessoa maravilhosa. Gostaram? Gostaram os professores? Sim. Gostaram. Show de bola aí. Doutor José Guilherme, já conheço ele meio de vista, assim, já bateu um papo já. Eu vou encerrar a gravação. Tá. Foi ótimo, ele é muito simpático, né? Nossa.